A elaboração de documentos psicológicos no contexto clínico. Quem pode solicitar a você, psicóloga, psicólogo, um documento psicológico do teu paciente, da tua paciente? É um tema que traz dúvidas aí para os nossos colegas e futuros profissionais de psicologia. Por isso, no programa de hoje, nós traremos dicas rápidas, cuidados que você, psicólogo e psicólogo, deve adotar ao receber uma solicitação de documento psicológico e, lógico, elaborar e fazer a entrega desse documento. Então, se já gostou do tema, deixa a tua curtida. Ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se em nosso canal, acompanhe a nossa programação semanal e compartilhe esse vídeo. Ajuda muito a gente que faz o canal Psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, nós vamos falar sobre quem pode solicitar documentos psicológicos da sua clínica. Até daqui a pouquinho. 2. Quem pode solicitar de psicólogos e psicólogas documentos psicológicos? É um tema que a gente lida aí diariamente no nosso exercício profissional. Eu vou falar mais especificamente do contexto clínico, mas lógico que esse contexto, essa demanda, melhor dizendo, não se aplica apenas ao contexto clínico. Para começar, sempre bom destacar que a resolução atual do Conselho Federal de Documentos é a 006 de 2019, que disciplina modalidades dos documentos, os objetivos, as finalidades, os cuidados éticos, as devolutivas e sim, quem pode solicitar um documento a você, psicóloga, psicólogo. Então, já vamos direto para a resolução no seu artigo 4, onde primeiro ela define o que é um documento psicológico. Documento psicológico constitui um instrumento de comunicação escrita resultante da prestação do serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. Olha que ponto interessante. E os colegas confundem muito. O documento, pessoal, não é o serviço, é a comunicação do serviço. Então, quando um paciente, um cliente, uma instituição, um juiz solicita um laudo, um atestado, na realidade ele não está contratando, entre aspas, você para a emissão desse documento. Ele quer ele quer o seu posicionamento, melhor dizendo, a sua avaliação ou o seu esclarecimento sobre uma situação da psicologia que você vai escrever, vai manifestar através de um documento. Então, na prática, nós não vendemos, ofertamos ou temos como o fim do serviço o documento psicológico. O documento é a comunicação do serviço. Mas quem pode solicitar documentos a profissionais de psicologia? Ainda no mesmo artigo, parágrafo 1º, confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação do usuário do serviço, ou seja, o nosso paciente, o nosso cliente, nosso usuário ou usuária do serviço, dos responsáveis legais deste usuário, de um profissional específico, das equipes multidisciplinares, profissional específico, um médico, um assistente social, que atende também aquele usuário, equipes multidisciplinares, quando você tem uma atuação institucional dentro de uma equipe multidisciplinar, ou das autoridades, e aqui não especifica se é autoridades jurídicas, se é autoridades policiais, se é autoridades, inclusive, administrativas. O seu resultado de um processo de avaliação, ou seja, o processo daquela investigação. Então, quem pode solicitar a documentação de um psicólogo ou psicóloga? Usuário, paciente e cliente, responsáveis legais, um profissional que acompanha também aquele paciente, aquele cliente, a equipe multiprofissional onde eu intervenho junto com essa equipe, ou alguma autoridade, que pode ser um juiz, pode ser uma autoridade policial, pode ser o chefe do departamento onde eu presto aquele serviço, pode ser uma instituição que é representada através de uma autoridade legal, como, por exemplo, uma avaliação para manuseio de arma de fogo, onde quem solicita a documentação é um departamento específico. Já vimos quem pode solicitar. Agora, o grande ponto e a grande dificuldade e a dica que nós vamos trazer hoje é: basta apenas solicitar para o psicólogo e a psicóloga emitir esse documento? Não, claro que não. O psicólogo e a psicóloga devem julgar, avaliar
a necessidade daquele solicitante em ter acesso àquelas informações psicológicas daquele serviço psicológico. Então, não é porque a resolução fala e quem pode solicitar esses documentos não é só o paciente, mas os responsáveis, autoridades legais, profissionais que acompanham aquele paciente ou equipes multidisciplinares, e você recebendo essa solicitação, você já vai realizar a documentação de comunicação, um laudo, um atestado, um relatório, às vezes até uma declaração. Psicólogo e psicóloga sempre considerará a necessidade do serviço prestado, a finalidade daquela documentação e os princípios de sigilo profissional. Alguns exemplos para ficar mais claro para você. Já recebi demandas de escolas que entraram em contato diretamente com o psicólogo e a psicóloga de uma criança, pedindo documentações sobre o acompanhamento psicológico. O profissional, a profissional, era profissional assistente particular, ou seja, atendia particular aquela criança. Entrou em contato comigo perguntando se já poderia encaminhar aquela documentação. O primeiro ponto que eu levantei é a autorização dos responsáveis da criança a comunicação do serviço psicológico para a escola, considerando que você não está prestando serviço na escola, que você não é psicólogo da instituição, da escola. Mesmo assim, teria que ter a autorização dos pais para um acompanhamento contínuo, pelo menos. Se a resposta for não, tem que informar a escola que qualquer documentação, solicitação, tem que ter autorização dos responsáveis. Não ser que haja uma situação de quebra de sigilo profissional. E mesmo sem a autorização dos responsáveis, a psicóloga ou psicólogo julgue da necessidade de informar a escola sobre alguma situação envolvendo a criança. Esse é um ponto importante. Indo para os pontos dos responsáveis legais. Novamente trazendo a questão ética. Atendimento de criança e adolescente. Nós, psicólogos e psicólogas, precisamos dar devolutivas aos responsáveis legais, criança e adolescente que a gente atende. Agora, o nosso código de ética deixa claro que nós só comunicaremos aquilo que é essencial aos responsáveis saberem. Tudo aquilo que foge às questões do sigilo não será comunicado mesmo para os responsáveis. Não ser em casos de quebra de sigilo profissional. O mesmo princípio, pessoal, vai se aplicar aos outros solicitantes. O médico entrando em contato comigo, solicitando um documento no acompanhamento psicológico, com autorização do paciente, não tenho problemas em encaminhar diretamente para o médico, explicando para o paciente que estou fazendo isso. Às vezes o próprio paciente não entende o porquê o médico está solicitando. Cabe ao profissional médico e ao psicólogo, psicóloga, sensibilizar e explicar os motivos. Mas se o seu paciente não autorizar qualquer comunicação entre profissionais, você não pode fazer essa comunicação. Lembrando sempre, excetuando-se, melhor dizendo, os casos aí de quebra de sigilo profissional. O mesmo princípio vai se aplicar às autoridades, seja um juiz, seja uma autoridade da polícia, segurança, seja uma autoridade do órgão que você atua. As comunicações são sempre balizadas pelo princípio ético. Se eu estiver trabalhando numa empresa, atendendo um funcionário, e o gestor daquela empresa, o chefe de RH, quiser informações sobre aquele acompanhamento, não havendo autorização do funcionário, ou eu, psicólogo, não julgando a necessidade daquela comunicação, não vou passar informação nenhuma para aquela autoridade, mesmo ela sendo o meu chefe imediato, porque exige o princípio aí do sigilo profissional. Agora, tem demandas que mesmo havendo a autorização do paciente, eu vou comunicar apenas aquilo que é estritamente necessário para aquele colaborador, para aquele gestor, para aquele chefe de RH saber. Então, quem pode solicitar documentos ao psicólogo, a psicólogas, vimos com diversas figuras, mas sempre vai estar como princípio balizador da elaboração desse documento nosso código de ética e o sigilo ético profissional. Na dúvida, procura sempre o conselho da tua região, procura um supervisor para tirar dúvidas, ou você pode também acompanhar aqui os nossos programas no canal, que a gente sempre está falando sobre elaboração de documentos, processos de avaliação, intervenção psicológica, com muitas dicas e orientações. Você gostou do tema? Tem alguma dúvida sobre esse tema? Pode deixar aí na descrição do vídeo, deixa os teus comentários e participe. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Nos vemos no próximo programa com mais dicas e orientações sobre o exercício profissional de psicólogas, de psicólogos e sobre a psicologia. Grande abraço. Tchau, tchau.